Fala, turma, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre representação figurativa, né? A partir do uso de máscaras. E vamos dar uma reforçada nisso. E vamos primeiro para nossas dicas de estudo, ok? Procurar um lugar calmo, silencioso, aqueles fones de ouvido para não deixar, né, o conteúdo escapar ou vocês perderem a atenção. Lugar silencioso, ventilado, ter lápis e borracha próximo, seus livros e vamos para a nossa aula, ok? Desempenhando um papel histórico fundamental do entendimento, né, sobre o que significa ser o ser humano, as máscaras permitem a experiência da imaginação. Segundo o escritor e poeta mexicano Octavio Paz, enquanto estamos vivos, não podemos escapar de máscaras e nomes. Somos inseparáveis em nossas ficções, né, e nossas feições. Né? Então, gente, sobre um estudo assim, comportamental, né, e humano, a gente sempre, né, está utilizando dessas máscaras, né? Por conta que, dependendo de como o ser humano se sente ou de onde ele esteja, né, ele não vai poder estar sendo 100%, né, utilizando 100% da sua essência sempre, porque isso incomodaria outras pessoas, já que a sociedade ela segue um tipo de padrão ou tipos de regras, né, daquele nosso que foi comentado naquele tempo lá do Thomas, né, Hobbes, sobre aquela coisa de você estar seguindo, né, uma ordem social, né, que é aquele acordo social que a gente faz para poder conviver com as outras pessoas, né, em grupo, em comunidade. Então, o que é que acontece? Você não pode ser 100% você o tempo inteiro, né? Então, então eles colocaram a definição de máscaras, né, para isso, né? E aqui a gente vai falar também sobre para que elas eram utilizadas, né, além de servir para meios interpretativos, né? Ornamentadas em diversos materiais, né? Isso as máscaras físicas podem ser de madeira, metal, conchas, fibras, marfim, argila, chifre, pedras, penas, couro, peles, papel, tecido, palha e de milho. As máscaras representam ao longo dos séculos os seres sobrenaturais e divindades e os antepassados. Uma das mais antigas práticas humanas, o uso das primeiras máscaras pelo homem primitivo teria ocorrido em 9000 a.C. Em fase de restauração do Museu Bible et Terre Saintes em Paris e no Museu de Israel de Jerusalém, as máscaras antropomórficas, né, detentoras de características humanas, teriam sido utilizadas em diversas celebrações, cultos e rituais de povos primitivos, né? Elas buscariam a associação do usuário com algum tipo de autoridade incontestável, tal como deuses ou alguma outra forma de acreditar na reivindicação da pessoa em um determinado papel social. Na China, elas eram usadas para afastar maus espíritos, no Egito Antigo e na Grécia, elas eram inseridas sobre o rosto dos falecidos na crença da passagem para a vida eterna. Esses utensílios mortuários estilizados, né, tinham a função de orientar e evitar a fuga do espírito do corpo, no seu lugar de descanso eterno. Elas eram feitas de tecido e cobertas com gesso ou estuque, né, uma argamassa composta de gesso, água e cal de secagem muito rápida. E pintada logo em seguida para personagens mais importantes, foram utilizados metais preciosos como prata e ouro. Né? Então os faraós lá, quando eram enterrados, eles faziam essa argamassa de gesso, né, e cobriam lá com os detalhes de ouro e prata para poder manter, né, o espírito dentro daquele corpo, esperando que um dia talvez ele pudesse ressuscitar e voltar para o seu papel social. Foi também durante a Grécia Antiga que surgiram as máscaras teatrais, né? O exagero da expressão era a característica principal dessas máscaras, que maximizavam a natureza de cada personagem, né? Usadas em rituais de drama, também adotadas nas festas dionísicas, né? Elas foram projetadas em um tamanho que permitisse ampliar a presença do ator e a sua voz, né, através de um dispositivo embutido em uma espécie de megafone. E deixo para vocês aqui a atividade, né? Vai ser livro 39 e 40, as páginas, certo? É um exercício posterior que a gente vai estar passando na aula Zoom de vocês, ok? O conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo e seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima aula.